Olá, eu gostaria de agradecer a coordenação do sexto colóquio de Zoologia Cultural pelo convite para apresentarmos aqui o trabalho Animais e Arquétipos Zoomórficos da Iconografia da Força Aérea Brasileira, onde nós estudamos essa representação dos animais nos emblemas ou bolachas que ornam uniformes e fuselagens de aviões tradicionalmente. Para fazer esse trabalho, para realizar esse projeto, que se iniciou no final do ano de 2020 e foi mais elaborado no início desse ano, nós formamos um grupo de 3 representantes da nossa turma, que é uma turma que iniciou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 1979 e que, após o segundo grau, ingressaram na Academia da Força Aérea em 1982. Esses são os 3 autores. À esquerda do vídeo sou eu, que fui aluno da EPECAR, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Abaixo está o Tomazini, que foi também aluno da EPECAR e cadete na Academia da Força Aérea, e o Madison, que entrou em 1982 na Academia da Força Aérea. A nossa turma é composta por mais de 300 colegas e que são oriundos de estados diferentes da federação, de países diferentes também, e que hoje são militares e civis e trabalham em diversas áreas do conhecimento. Nessa imagem eu também estou aproveitando para representar as imagens das nossas turmas, respectivamente à esquerda do vídeo o Gavião, que representou a turma 79 em Barbacena, à direita do vídeo, abaixo do Madison, está o Tucano, que representou a nossa turma na Academia da Força Aérea, e acima do Tomazini, a bolacha comemorativa dos nossos 40 anos de convivência, de amizade, de irmandade. Nosso trabalho está dividido em abordagens diferentes sobre a iconografia e essa representatividade zoomórfica. Muitas vezes não são animais, são representações de animais, mas nessa apresentação nós vamos nos deter à motivação em si da utilização dos animais, um pouco da história desses esquadrões e dessas unidades militares que possuem um representante ou uma figura zoomórfica ou um animal como o ícone daquela unidade militar. E, por fim, como é que esses animais que foram utilizados para representar essas unidades militares podem ser usados para divulgação da zoologia, divulgação científica da zoologia e, o mais importante, talvez, como eles são utilizados ou como essa iconografia pode ser utilizada para mostrar bem as questões de conservação da fauna em determinadas regiões do país. Então, dessa forma, o trabalho está dividido e eu vou passar a palavra agora para o Tomazini, que vai falar um pouco dessa representação, e logo em seguida o Madison, e eu retorno no final do nosso tempo aqui de conferência para falar um pouco dessa questão mais biológica da representação de alguns animais, esclarecendo que nós examinamos mais de 60 emblemas, mais de 60 bolachas, identificamos mais de 50 táxons e pelo menos umas 10 figuras zoomórficas dentro do nosso trabalho. Então, eu agradeço e vou passar agora a palavra para o Tomazini. Oi, gente. Vocês conhecem aquela fábula da tartaruga e do coelho? Que a tartaruga ganha a corrida do coelho, porque ela é constante. Vou contar uma nova para vocês. Não é uma fábula sobre uma tartaruga e um coelho, é uma fábula sobre a constância e a rapidez. A moral da história é que a constância vence a rapidez. Num mundo tecnológico como esse nosso, tem tanta coisa para simbolizar a constância e a rapidez, não tem? Podia ser a rapidez de um avião e a constância de um navio.
Podia ser a rapidez de um Fórmula 1 e a constância de um trem de minério daqueles que fica 5 minutos passando na frente da gente, carregando não sei quantas toneladas de minério, um dia, 2 dias, 3 dias seguidos. No entanto, mesmo nesse nosso mundo tecnológico, as coisas escolhidas para significar a constância e a rapidez são dos animais. É isso que é interessante. Um outro ponto interessante é que essa presença dos animais na relação, na intermediação entre significante e coisa significada, parece que não está restrita, circunscrita a nichos culturais. A gente pega um desenho animado feito nos Estados Unidos e é o passarinho que é delicadinho, é a raposa que é esperta, é a coruja que é inteligente. Pega um livro escrito no Oriente Médio, é a mesma coisa. Pega filme de Bollywood na Índia, é a mesma coisa. Quem representa a esperteza é a raposa, o gato de armazém. Cadê o gato de armazém? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Não é piadinha com nenhum dos autores, não, tá? Antes que alguém pergunte. A presença de animais na simbologia também parece que não está restrita, circunscrita a épocas. A gente pode ver, por exemplo, a estatuária grega, mas é só um exemplo. Eu pulei para trás, dei um passo bem grande, mas a mesma coisa a gente encontra no Renascimento, na arte sacra. O que transforma uma estátua em um deus ou uma deusa são os atributos representados ao lado dela. Na arte sacra, os santos também têm seus atributos. Cada santo tem uma coisa que identifica, como São João, São José, são isso, são aquilo. Mas vamos pular logo para trás, bem para trás, para falar dos gregos. Uma mulher com uma coruja é Atena. Podia ser qualquer mulher, ninguém sabe que cara tinha Atena, que cara tinha Zeus. Se tirar a coruja e colocar uma corça do lado dela, não é mais Atena, virou Ártemis. É verdade que existem atributos que não são propriamente animais. O deus nórdico Thor tem um martelo. Um outro atributo de Zeus é o raio. Hermes tem o caduceu, que é aquele cetrozinho que tem asinhas de passarinho e 2 cobras enroladas, ou seja, virou, mexeu, voltou, voltamos aos animais. Só para contextualizar, Esopo, que foi quem escreveu aquela fábula da tartaruga e do coelho, é coisa de 600 anos antes da nossa era. 600 anos antes da nossa era são um século e meio antes da época de ouro da estatuária grega, que é de onde devem ter saído essas estátuas que estão aí no slide. Achou pouco, 2.600 anos? Pode voltar mais 1.000. Pega os deuses egípcios que tinham cara de chacal, cara de coruja, cara de passarinho. Será que os gregos copiaram os egípcios? Não sei, pode até ser. Mas como é que a gente explica que os índios das 3 Américas tinham arquétipos de origem animal? Esse caráter pervasivo, essa característica de aparecer em instâncias culturais diversas, tanto pelo critério do tempo quanto da localização, faz a gente pensar em Carl Jung e no que ele definiu como arquétipos. Seriam conteúdos do inconsciente coletivo herdados, e é preciso colocar esse herdados entre aspas, porque nós não estamos falando de herança genética, mas de herança cultural. Ainda segundo Jung, esses conteúdos não são inerentemente verbais. Ora, são inconscientes, não poderiam ser verbais. É preciso criar símbolos que remetam a eles. Nós não temos acesso direto, consciente, objetivo a eles. Criamos um símbolo para significar, para fazer a ponte até eles. E é aí que os animais aparecem em condição privilegiada. O ser humano parece ter uma grande afinidade com animais para representar arquétipos. Esses símbolos servem para a cristalização desses valores não verbais com a finalidade de transmitir esses mesmos valores geração após geração. Por isso que eu falei de herança cultural. Os costumes mudam de geração em geração. A tecnologia muda todo ano, mas o coelho já era paradigma de rapidez nos tempos de Esopo, 2,5 milênios lá para trás. E continua sendo paradigma de rapidez até hoje. Os valores mudam um pouco, os arquétipos mudam pouquíssimo. Nas Forças Armadas, seja no Brasil, seja no resto do mundo,
na Força Aérea Brasileira não tem por que ser diferente, são seres humanos que estão ali, os animais também são usados com essa finalidade. Como é uma força aérea, é natural a gente esperar que apareçam mais pássaros do que outros animais. É um tipo de arte que é voltado para consumo interno. Lembra que eu falei de cristalização daqueles conteúdos inconscientes e transmissão para as gerações futuras? É a mesma coisa. É também usando esse tipo de arte como ferramenta que os militares transmitem os seus valores éticos, profissionais, pessoais, geração após geração de militares. Por exemplo, vamos pegar aqui um especialista, uma unidade militar especialista em radar. Chega um novinho recém-chegado ali. Eles precisam dizer para esse recém-chegado, olha aqui, o rookie, o nosso negócio aqui é radar. Radar é um negócio feito para enxergar longe. Nós enxergamos longe. Você vai fazer parte de um grupo que enxerga longe como a águia. E para isso, eles criam o seu símbolo identitário, a sua bolacha, usando a figura de uma águia. Pode ser um animal conhecido, um animal, e pode ser um animal mítico. Por que não poderia ser um animal mítico? Veja, o esquadrão de caça que quer se afirmar como perigoso, mortífero, escolhe um animal mortífero. Pode ser, digamos, um escorpião, um basilisco. Poxa, escorpião, vá lá, mas pega leve que basilisco não existe, né? Não tem problema, não faz diferença. Basilisco é um animal mítico, mitológico, que é mortífero. O arquétipo do basilisco existe, embora o animal real não exista. O arquétipo do pelicano, acho que vocês vão ouvir falar do pelicano ainda hoje, existe um arquétipo chamado pelicano eucarístico. Ele fere o peito para dar de comer aos filhotes. O pelicano de verdade não faz isso, mas o arquétipo faz. E o arquétipo está baseado em características, poderes, habilidades de animais. Por isso, os animais míticos também entraram nesse nosso trabalho. Oi, gente. Falemos então de um pouco de história nesse contexto de representatividade dos animais nas bolachas da Força Aérea Brasileira. Temos aqui o símbolo de 3 forças aéreas, são os brasões da nossa FAB, o gládio alado, depois as asas representativas da Força Aérea Espanhola, o Ejército del Aire, e temos também a representação da Força Aérea Francesa, Armée de l'Air et de l'Espace, ou seja, uma revisita a um símbolo antigo, trazendo hoje um pássaro estilizado, que é o símbolo moderno da Força Aérea Francesa, que também hoje é uma força espacial. Aqui a representação histórica que temos do Tenente Fortunato na Segunda Guerra Mundial, representando o nosso glorioso primeiro grupo de aviação de caça, do qual ele pertencia, e o símbolo do Sentapua, o nosso avestruz imponente, ostentando o Cruzeiro do Sul no seu escudo, e essa realmente passa a ser a primeira representação de bolacha para a Força Aérea Brasileira, do primeiro grupo de aviação de caça. E aí começa a nossa história, traduzida hoje com várias representações de várias unidades aéreas da Força Aérea. Aqui nós temos os esquadrões de voo, alguns deles aqui representados. Os esquadrões têm essa simbologia como regra de um animal, que pode ser um animal endêmico da região onde o esquadrão está sediado, um animal que tenha característica histórica com a tradição relacionada àquele esquadrão, como também a característica daquele animal. A águia é o animal que está a maior parte das vezes representado nas nossas bolachas, e sempre os animais vão traduzir uma questão ligada à vigilância, a questão da coragem, a questão da destreza, velocidade, são atributos relacionados a esses animais, aqui vinculados às nossas representações
dos esquadrões. Os esquadrões têm também uma numeração, uma denominação numérica, lá no alto à esquerda, o primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte, por exemplo. No canto superior direito, o esquadrão Orungan, que é o primeiro esquadrão do 7º grupo de aviação de patrulha. Eu falo a seguir um pouquinho dessa simbologia do Orungan. Abaixo, estamos vendo o próprio símbolo do Sentapua, né? A bolacha do primeiro grupo de aviação de caça, que eu falei anteriormente. Então, aqui algumas representações de alguns dos esquadrões da nossa Força Aérea Brasileira. Aqui a aeronave P-3 Orion, pertencente ao primeiro esquadrão do 7º grupo de aviação, que é o esquadrão Orungan. A bolacha está representada na fuselagem, ela está pintada de uma forma de baixo relevo ali na fuselagem do avião, e a gente vê agora o símbolo Orungan, a bolacha Orungan, ali representada, colorida, como ela foi concebida pelo artista baiano Mário Cravo Júnior. É interessante a simbologia do Orungan porque traduz uma cultura iorubá, da região oeste da África, e simplesmente Orungan é o fruto do relacionamento de Aganju, do deus Aganju, com a deusa Iemanjá, e depois Orungan pretende ter um relacionamento incestuoso com a sua mãe. Essa é a cultura iorubá, da lenda Orungan. Orungan não tinha sido representado até então, quando Mário Cravo Júnior, como eu disse, é chamado, é convidado a representar esse arquétipo para uma bolacha de um esquadrão de voo da FAB, uma situação inusitada e histórica. E a lenda conta que Iemanjá, insatisfeita com essa pretensão de seu próprio filho, do incesto, acaba se tornando vales, serras, rios, que acabam redundando no próprio mar. Então, essa é a história de Orungan relacionada à sua mãe, Iemanjá. Então, bolachas. Essa significação, como vemos aí, a do Orungan, representada em uniformes, em emblemas, em insígnias, nas aeronaves, traz a representatividade muito marcante na Força Aérea Brasileira através dos seus animais representados. Esses animais, às vezes, em forma antropomórfica, estão simbolizando endemias da região onde aquela unidade aérea está sediada, ou uma questão tradicional, histórica, ou uma questão afeta a própria atribuição à atividade, à missão daquela unidade. No caso aqui do Orungan, a gente falou aqui do próprio ser mítico Orungan, filho de Aganju com Iemanjá, com 4 braços, representando detecção, vigilância, acompanhamento e neutralização, ou seja, ações da aviação de patrulha, representando através do Orungan esse poderio do ar em relação ao mar. Temos aqui também 3 representações do primeiro esquadrão do 9º grupo de aviação, Manaus, representado pela arara, animal endêmico na região, o 2º esquadrão do 10º grupo de aviação, busca e salvamento, o pelicano, que inclusive é um ser que, ferindo a si próprio, ele pode alimentar os seus filhos. Então, o buscador, o piloto de busca e salvamento, ele doa a própria vida em prol do resgate dos demais. O primeiro esquadrão do 14º grupo de aviação de caça, base aérea de Canoas, ali representado pelo papagaio tradicional, com o já te atendo tchê, a frase típica da região do gaúcho. Temos uma representação aqui interessante, o Sindacta 4, que não é unidade aérea, é uma unidade de controle de tráfego aéreo e de defesa aérea, representado ali pela arpia, a ave de rapina de maior porte do território nacional, representada ali também com a característica de vigilância, ou seja, a relação endêmica também com a atribuição da unidade. O terceiro esquadrão do 10º grupo de aviação, o esquadrão Centauro, base aérea de Santa Maria, ali representado pelo próprio centauro, essa união também mítica do cavalo antropomórfico, reunindo o instinto animal com a inteligência humana. Mais 3 unidades aéreas
daqui da nossa Força Aérea, desculpem, a Prefeitura de Aeronáutica de Campo Grande não é uma unidade aérea, é uma unidade administrativa, é a primeira ali à esquerda, que tem o João de Barro ali representado, ou seja, uma unidade da Força Aérea Brasileira dedicada à manutenção de residências para hospedagem dos militares, tem o João de Barro muito propriamente representando sua atividade. O caso do 1º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação, Base Aérea de Natal, unidade de treinamento, com Eta Cabra da Peste, a frase simbolizando a região, e o Galo de Campina, também animal endêmico da região ali representado. Finalmente, o 1º Esquadrão de Transporte Aéreo, Base Aérea de Belém. Devagar, mas chego lá. O Tracajá, o cágado da região amazônica, também representado ali, alado, e um animal naturalmente lento, mas ele vai chegar lá, vai cumprir a missão dessa unidade aérea. O 1º Esquadrão do 1º Grupo de Aviação de Caça, que já tinha sido apresentado anteriormente com o Tenente Fortunato, a gente volta a ele para falar especificamente da questão do avestruz. Avestruz este com cara de piloto, avestruz que tem em sua origem o fato de que nossas tripulações treinadas na Segunda Guerra Mundial em solo americano tiveram uma grande dificuldade de adaptação alimentar. Daí a frase muito comum entre os pilotos: a gente, para comer esse rango aqui, precisa ser um verdadeiro avestruz. Pronto. Rapidamente, Tenente Fortunato, com seu traço mágico, deu vida a esse avestruz, fazendo dele o símbolo, a bolacha do nosso grupo de aviação de caça, o nosso tradicional, histórico e heróico grupo de aviação de caça. Bom, por fim, nós vamos falar dos animais que nós estudamos nas bolachas. Então, nós examinamos 62 bolachas. Dessas 62 bolachas, 50 táxons animais foram identificados, alguns no nível da espécie, e outros 12 animais mitológicos também figuram nas bolachas, entre animais diferentes, arquétipos diferentes, né? Uma coisa que é interessante destacar para a zoologia é a presença de tanto animais invertebrados como animais vertebrados. Entre os animais invertebrados é interessante mostrar que isso também é mais difícil encontrar animais invertebrados nessas bolachas. Na Força Aérea Brasileira, nas bolachas que nós examinamos, né, surgiram a aranha e o escorpião. Interessante, a aranha, pelo fato da sua teia, também fornecer a ideia de que existe uma rede ou uma teia de interações que favorece, por exemplo, a interceptação de aviões em todo o território brasileiro, que é um território continental, né? E a sua também característica de predação, né? Que também está associada ao escorpião, para um outro esquadrão que tem essa capacidade de furtividade, né, de aparecer, atacar, interceptar, que é uma utilização interessante dessa imagem, que nós vemos pouco sendo utilizada nesse sentido, né? E nós vemos isso também em outras forças armadas. Eu destaquei aqui o caramujo, né, para um esquadrão de transporte português, né, que vai devagarinho, mas chega. E também para um esquadrão de caça, uma vespa ou uma abelha que tem também essa mesma capacidade furtiva e a capacidade do ataque, você chegar e a agressividade. Isso é uma coisa, ou uma imagem do animal interessante para ser representada nas bolachas de Forças Armadas. Também é interessante destacar a imagem da arpia, né? Entre essas 50 táxons que nós identificamos, quase 90% representa, de alguma forma, aves, né? Diversas aves, algumas já foram citadas nas apresentações aqui anteriores desse trabalho. Mas eu destaco a presença da arpia, que é uma das nossas águias mais importantes, a maior águia que nós temos aqui, né? E uma águia que tem uma representação importante para a zoologia. Essa águia aparece no símbolo do Museu Nacional, por exemplo, e pouca gente sabe que a águia
está na representação simbólica do Museu Nacional, e é uma representação de uma visão de um longo alcance, o predador em si, que está sempre vigilante, e um animal que está na lista de animais ameaçados ou em extinção. Isso é importante. E esse reflexo da utilização das aves parece natural que aconteça, especialmente nas Forças Armadas, mas a gente precisa lembrar que isso acontece por várias outras forças também, Forças Armadas, até por causa dessa característica de ser um animal predador muito forte, enfim. E também esse símbolo das águias, dos gaviões, dos falcões, está sempre representado também na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, e no Ninho das Águias, né, que é a Academia da Força Aérea Brasileira. Um outro símbolo interessante são as onças e os jaguares. Eles aparecem em 3 bolachas, estou destacando especialmente essas 3 bolachas aqui. Outro animal em extinção ou ameaçado de extinção que nós temos aqui, e que representam, por sua furtividade, por seu comportamento de caça, né, unidades militares com essas características. Isso é muito bacana, porque elas também representam os animais, as onças características de determinadas regiões do país. Isso é muito, muito interessante. E aí a gente volta para uma outra questão que tentamos abordar nesse artigo publicado na Bruxa, que é a importância dessas unidades militares em representar, com figuras da fauna, representar biomas, representar áreas geográficas específicas do país onde esses animais estão presentes. Isso eu acho que foi uma contribuição interessante, ou que surgiu pelo estudo que nós fizemos desse trabalho, ou durante o estudo que nós fizemos para escrever esse trabalho. Isso é interessante porque bases aéreas, eu não estou falando de qualquer aeroporto no Brasil, mas bases aéreas costumam policiar, né, guardar áreas bastante grandes de floresta nativa. Eu trabalhei durante 11 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá nós tínhamos uma área muito interessante de trabalho na Ilha da Marambaia. A Restinga da Marambaia é militar. Teve unidades tradicionalmente da Força Aérea, do Exército, da Marinha, que tomaram conta dessas áreas durante muito tempo. É claro que aconteceram utilizações diferentes em momentos diferentes, mas o importante é que a Ilha da Marambaia guarda esse manancial de ilha da Mata Atlântica, ligada à Mata Atlântica, graças ao Corpo de Fuzileiros Navais e à Marinha do Brasil, né? Na figura da Marinha do Brasil, que usa essa região e permite que universidades no Rio de Janeiro e em outros locais do país façam convênios e desenvolvam projetos nessa região. Aqui em Brasília, né, onde eu estou há 20 anos, nós também temos essa relação com as Forças Armadas, a área alfa da Marinha do Brasil, onde eles têm as estações de rádio, radar, enfim, é uma área enorme de preservação do cerrado. Assim, vários animais estão associados ao cerrado, estão ali, tamanduá, veados, tatu, onça e inseto para caramba. Assim, é uma área de trabalho muito interessante e que também é muito utilizada pela botânica aqui da UNB, pela ecologia aqui da UNB. Então, é um trabalho interessante numa área de proteção que é guardada pela Marinha do Brasil. E isso vai acontecer em vários locais do país, onde pequenas unidades, e são pequenas unidades proporcionalmente, das Forças Armadas auxiliam na preservação da natureza. Bom, para terminar a nossa apresentação, nós agradecemos mais uma vez a coordenação do 6º Colóquio de Zoologia Cultural e temos aqui que externar agradecimentos especiais a 2 colegas professores que nos ajudaram muito na leitura e releitura de diversas versões do manuscrito que foi publicado, a doutora Cássia Helena Pereira Lima e a doutora Heloísa Sinátora Miranda, da UNB. E
claro, a nossa turma, que foi a motivação inicial, onde a gente começou a pensar nesse artigo. A nossa turma da IPECAR 1979 e AFA 1982, a quem nós dedicamos esse artigo e dedicamos também, todos nós estamos aqui representados e apresentando esse trabalho. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação.